Imagine seguir um chamado tão poderoso que você estivesse disposto a sacrificar tudo por ele. Os primeiros discípulos de Jesus não apenas dedicaram suas vidas à propagação do Evangelho, mas pagaram um preço altíssimo por sua fé. Seus destinos foram marcados por perseguições, prisões e mortes brutais. Mas como esses homens que caminharam ao lado de Cristo encontraram seu fim? No vídeo de hoje, vamos explorar a verdade sombria sobre as mortes dos 12 apóstolos de Jesus. As histórias sobre suas mortes são impactantes e revelam a profundidade de sua missão e o legado duradouro que deixaram. Ao longo deste vídeo, você conhecerá os relatos, registros históricos e tradições sobre as mortes dos 12 apóstolos de Cristo. Desde execuções sangrentas até mortes misteriosas, vamos explorar como esses discípulos enfrentaram o martírio. Além dos 12 apóstolos originais, falaremos também sobre Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, e Paulo, o apóstolo dos gentios. Vale lembrar que, com exceção de 2 casos documentados nas Escrituras, as informações que temos vêm de tradições cristãs antigas. Essas narrativas nos ajudam a visualizar os desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus. As histórias sobre o martírio dos apóstolos foram preservadas em diversos documentos antigos, muitos deles escritos após o período apostólico. Alguns relatos são mencionados por historiadores como Eusébio de Cesareia, enquanto outros vêm de textos apócrifos ou da tradição oral transmitida dentro da igreja primitiva. Entretanto, é essencial compreender que, apesar de serem fascinantes, essas tradições não possuem a mesma autoridade que o texto bíblico. Elas nos oferecem um vislumbre do que pode ter ocorrido. Outro desafio ao estudar essas histórias é que diferentes tradições podem apresentar versões distintas sobre o destino de cada apóstolo. Diante disso, buscamos aqui trazer a versão mais amplamente aceita dentro da teologia histórica. Entre todos os apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, tem uma posição única. Sua morte foi registrada na Bíblia. Ele foi o primeiro dos 12 a ser martirizado, e ao lado de Judas Iscariotes, um dos únicos cujas mortes são descritas nas Escrituras. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande, perseguiu os cristãos e ordenou a execução de Tiago com uma espada. O fato de ter sido morto dessa maneira indica que foi decapitado, algo comum para aqueles condenados pelo Império Romano. Isso ocorreu por volta do ano 44 d.C., em um período de intensa perseguição aos cristãos. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus e irmão de André, também teve um fim trágico. Segundo a tradição, ele foi martirizado em Roma durante o governo do imperador Nero. Relatos históricos afirmam que Pedro foi crucificado, mas, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Seu sacrifício teria ocorrido por volta do ano 64 d.C. A morte de Filipe é cercada por confusão, pois há relatos que o misturam com Filipe, o evangelista. Algumas fontes indicam que ele morreu de causas naturais, mas a tradição mais aceita sugere que foi martirizado na Frígia, uma região da Ásia Menor. De acordo com registros, Filipe teria sido pregado em uma cruz e apedrejado, um destino cruel que ressalta o perigo enfrentado pelos primeiros missionários cristãos. Bartolomeu, também chamado de Natanael, é um dos apóstolos mais enigmáticos. Relatos indicam que ele viajou para pregar o evangelho em regiões distantes, possivelmente chegando até a Índia. Seu martírio é descrito de diversas maneiras, mas a versão mais famosa afirma que ele foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Conhecido por sua incredulidade inicial sobre a ressurreição de Jesus, Tomé se tornou um grande missionário. Tradições indicam que ele levou o cristianismo à Síria e à Índia, onde fundou comunidades cristãs que existem até hoje. Segundo os relatos, Tomé foi morto por soldados locais, que o perfuraram com lanças, selando assim seu martírio. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, tem um destino menos documentado do que outros apóstolos. Algumas tradições indicam que ele foi martirizado em Jerusalém, sendo apedrejado até a morte por ordem dos líderes religiosos judeus. Outras versões sugerem que ele foi lançado do pináculo do templo antes de ser apedrejado e golpeado com um porrete. Simão, o Zelote, teve um fim incerto. Algumas tradições afirmam que ele pregou na Pérsia e foi martirizado ao ser cerrado ao meio. Outras fontes indicam que ele foi crucificado, enquanto algumas sugerem que ele morreu pacificamente após anos de ministério. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu, teria sido morto na Pérsia. Relatos sugerem que ele foi martirizado junto com Simão, o
o Zelote, possivelmente sendo morto com golpes de machado ou clava. Sua dedicação à fé o levou a se tornar um dos santos mais venerados na tradição cristã. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, também enfrentou o martírio. Embora haja poucas informações concretas sobre sua morte, algumas tradições afirmam que ele foi apedrejado e, em seguida, decapitado. André, irmão de Pedro, também foi um dos apóstolos que enfrentou um martírio cruel. De acordo com a tradição, ele pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Grécia. Sua morte teria ocorrido na cidade de Patras, onde foi condenado à crucificação. No entanto, André foi amarrado a uma cruz em forma de X, ao invés de ser pregado, para prolongar seu sofrimento. Ele teria passado dias nessa posição, antes de finalmente falecer, aproveitando os momentos finais para continuar pregando aos que passavam por ali. Desde então, essa cruz ficou conhecida como Cruz de Santo André. Mateus, também chamado de Levi, o coletor de impostos, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ele se tornou um evangelista e pregador do evangelho, viajando por diversas regiões. A tradição indica que Mateus foi martirizado na Etiópia, onde teria sido assassinado por ordens de um governante local, possivelmente por espada ou por apedrejamento. João, o apóstolo amado de Jesus, teve uma trajetória marcada por um destino distinto entre seus irmãos de fé. Ao contrário de muitos de seus companheiros, João não foi martirizado de forma brutal em sua vida, mas seu fim, ainda assim, reflete a intensidade de sua missão e compromisso com o Evangelho. Embora não haja um relato explícito de sua morte nas Escrituras, a tradição cristã relata que ele viveu até uma idade avançada, sendo o último dos apóstolos a morrer. Após décadas pregando e estabelecendo comunidades cristãs, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde, segundo o livro de Apocalipse, teve visões divinas que se tornaram fundamentais para a compreensão do fim dos tempos. Acredita-se que João tenha sido levado ao exílio por volta do ano 95 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano, um período de grande perseguição aos cristãos. Sua obra, como o Evangelho de João e suas epístolas, perdurou como um farol de sabedoria espiritual. As tradições afirmam que, apesar do exílio, João continuou a pregar, a aconselhar as igrejas e a nutrir a fé dos cristãos que o procuravam, mesmo sob condições severas. No entanto, seu fim, embora não trágico como o dos outros apóstolos, foi igualmente uma testemunha da fidelidade e da perseverança do discípulo amado. João, com sua força inabalável, após sobreviver ao exílio, retornou à cidade de Éfeso, onde continuou sua missão até falecer de causas naturais ao redor do ano 100 d.C. Sua morte, então, foi uma transição tranquila para aquele que, ao longo de sua vida, testemunhou e escreveu sobre os profundos mistérios da vida e da divindade de Jesus Cristo. Isso não diminui sua dedicação a Cristo, mas reflete uma graça peculiar a este apóstolo, que nos deixou um legado profundo de amor, sacrifício e fidelidade. Assim, enquanto os outros apóstolos enfrentaram mortes violentas, João viveu até uma velhice abençoada, testemunhando o peso da história se desdobrar e o evangelho se espalhar. O contraste entre o fim de João e o martírio de seus irmãos nos lembra de que a jornada de fé de cada cristão é única, mas todos têm um papel vital na edificação do reino de Deus. Diferentemente dos outros apóstolos, Judas Iscariotes não morreu como mártir, mas sim por sua própria mão. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, ele foi tomado pelo remorso. O Evangelho de Mateus afirma que Judas se enforcou, enquanto o livro de Atos descreve um destino ainda mais macabro. Ele teria caído e seu corpo se rompido, expondo suas entranhas. Paulo, embora não fosse um dos 12 originais, teve um papel fundamental na expansão do cristianismo. Ele foi preso diversas vezes e sofreu perseguições brutais. Por volta do ano 67 d.C., durante o governo de Nero, Paulo foi condenado à morte e decapitado em Roma. Sua última carta, escrita a Timóteo, reflete sua aceitação do martírio como o encerramento de sua missão. Mais do que apenas conhecer as circunstâncias das mortes dos apóstolos, o mais importante é entender o que esses homens representaram. Eles não apenas pregaram o Evangelho, mas viveram e morreram por ele. Cada um deles renunciou ao conforto e enfrentou a perseguição, não por fama ou glória,
mas para que o nome de Jesus Cristo fosse proclamado em todas as nações. Seus sacrifícios não foram em vão, pois sua fé continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo até hoje. Agora que você conhece os destinos dos apóstolos, fica a reflexão. Até onde estaríamos dispostos a ir por aquilo que realmente acreditamos? Se você deseja mergulhar ainda mais nas verdades eternas que a Bíblia nos revela e fortalecer sua caminhada espiritual, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para ser o primeiro a receber cada novo vídeo e compartilhe com amigos e familiares que também buscam se conectar com os mistérios divinos e renovar a fé. Junte-se a nós nesta jornada e permita que a palavra de Deus toque seu coração e transforme sua vida.